Geralmente, dentro do seu consultório, Raquel, o que mais aparece lá para você de pessoas, assim, com dificuldades em aprendizado? Seja ali na hora de memorizar, seja ali na hora de aprender mesmo, quais são as principais dificuldades que aparecem no seu consultório? Ótimo. Então, assim, geralmente as famílias nos procuram porque a criança não está indo bem na escola. Uhum. Então, as queixas são ou não está lendo de uma forma adequada, ou não consegue, memorizar o que está aprendendo, ou tem dificuldades com a matemática, ou, mesmo que ainda não esteja no ensino fundamental, assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, mas já na pré-escola já começam a perceber, né, esses familiares percebem alguma dificuldade. Então eles levam, né, para essa avaliação e o que em geral a gente observa, né, nós temos crianças que têm dificuldades de aprender por falta de pré-requisitos, né, para o processo de leitura e escrita, que são inúmeros, a gente pode discutir aqui. Nós temos, algumas crianças que realmente possuem o que a gente chama de transtornos de aprendizagem, então existe aí uma causa neurobiológica que impede essa criança se apropriar da leitura, da escrita e da aritmética. Uhum. E muitas vezes nós também temos crianças que, por uma defasagem de algum conteúdo ou de algum pré-requisito, não conseguem entender bem aquela determinada matéria ou não consegue se apropriar, né, de uma habilidade acadêmica. Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Não se esqueça de deixar o like, hype esse vídeo e se inscreva aqui no canal para você não perder nenhuma novidade que vai aparecer por aqui. Eu tenho o meu treinamento para você aprender a viver de cortes. O que é isso? Você vai aprender a fazer canais de cortes dentro do YouTube. Exatamente como está acontecendo aqui nesse canal. Isso aqui, por mais que seja um podcast, você está assistindo cortes do nosso podcast principal. Então eu te ensino a fazer isso dentro de um treinamento de aproximadamente 2 horas. Vai aprender a fazer uma renda extra aí para você, ou quem sabe, assim como nós, também viver disso. Então clica no link que está na descrição e adquira já o seu treinamento. Então, geralmente, nós temos essas 3 situações. Então, questão do pré-requisito, alguns conteúdos que estão defasados e impedem a aquisição de novos conteúdos, ou realmente os transtornos de aprendizagem. E desses transtornos aí, qual que é o mais comum que você falou que ia dar uma passada por cima? Nós temos, o que mais as pessoas conhecem são os transtornos específicos da aprendizagem, o da leitura, né, que todo mundo fala da dislexia, Uhum. né. Então a dislexia, ela acontece porque existe um não processamento adequado das áreas corticais que estão envolvidas com a linguagem, com a leitura, e essa criança ela tem, dificuldade de perceber as letras, ela tem dificuldade em movimentos sacádicos, ela tem dificuldade em perceber, né, a junção dessas letras Uhum. e como que elas formam uma palavra. Elas têm dificuldade de perceber os sons, as sequências de sons e como que esses sons eles vão ser produzidos, dentro de qual encadeamento, né, não só sonoro, mas como gráfico, né, quando eu falo gráfico é ler a palavra, né, e Uhum. fazer aquela conversão letra, som. Então, a dislexia ela é realmente um transtorno de leitura bastante complexo, tem graus variados, né, então a gente tem desde uma dislexia leve até uma dislexia, grave, e a criança ela realmente, né, a criança não só, né, mas uma criança mais velha, um adolescente, eles vão ter dificuldade nesse processamento, na decodificação, né, desses símbolos gráficos, ou seja, eu vou ter dificuldade na leitura, Uhum. tá. Então mais por uma questão neurobiológica, não é uma dificuldade simples, né, Uhum. de fazer a leitura, tanto que, geralmente, quando a gente identifica os sinais potenciais para dislexia, a gente precisa fazer uma série de protocolos, existem vários profissionais que trabalham juntos, nós precisamos de um tempo para intervir, para depois fechar o diagnóstico, então geralmente, esse diagnóstico é fechado ali por volta dos 9 anos, que é quando as áreas da linguagem já estão, em processo, maturacional adequado no cérebro. Mas antes disso, é claro, a gente vai estar trabalhando com essa criança em pontos que a gente chama de prevenção, nas dificuldades que já foram identificadas por uma avaliação prévia, né, com protocolos, então tudo é muito bem estruturado.
Mas a dislexia, ela é aí um transtorno de aprendizagem bastante importante, ela realmente existe, ela comete aí em torno de 10 a 15%, né, da população em geral, então a gente precisa ficar bem atento. Então quando às vezes os pais falam: "Ah, minha criança não aprende, a minha criança tem dificuldade de aprender", a primeira coisa que a gente tem que descartar é a questão da preguiça, né. Que é importante, É, né, né. importante. Claro, existe a preguiça, até porque, as habilidades acadêmicas, se você não for trabalhando a criança desde cedo com o hábito de estudar, com o hábito de se organizar, de ter momentos para fazer tarefa, quando ela chega no processo de escolarização, ela vai ter um pouco mais de dificuldade com a rotina, né. Então existem as dificuldades pontuais, mas a gente não pode ignorar, né. Então, tendo a dificuldade, é sempre bom pecar pelo excesso de zelo. Então trabalha, estimula a criança. Percebe que ela não avança, então vamos ficar atentos ao que está acontecendo, porque se for realmente aí uma dislexia, ela precisa, mesmo que ainda, se você pegar ali por volta dos 7, 8 anos, né, que a gente tem esse tempo para fazer o processo diagnóstico, né, nós temos normativas, temos o DSM-4, né, que orienta: "Olha, a criança tem que ter um processo de intervenção com protocolos cientificamente estruturados para que depois realmente a gente possa fechar o caso". Mesmo que tenhamos tudo isso, nós podemos já desde cedo estar trabalhando com essa criança. Então, que se realmente ela for ter, né, aí o diagnóstico de dislexia, pelo menos ela não passou boa parte da sua escolarização sofrendo, né, ou às vezes sendo vista como preguiçosa, ou porque não gosta de ler, ou qualquer outra situação. Entendi. Você foi diagnosticado ou você só acha que você tem? Eu só acho. Ah, tá. Você foi diagnosticado? Não, eu tenho Sério? diagnóstico. Mas Uau. no meu caso, foram várias coisas que aconteceram, assim, eu demorei pra falar, então eu comecei a falar tarde, eu tive que fazer fono, porque eu não conseguia falar R, e aí também tem essa questão que a dislexia me atrapalha até hoje na leitura. Eu acho que é até bom contextualizar para as pessoas que estão assistindo, porque às vezes fica muito teórico, mas na prática pode ser um pouco diferente, né. Então no meu caso, por exemplo, eu tô assistindo um reels que tem um textinho ali, a Mariana já tá pulando o vídeo, eu tô na metade da frase ainda, sabe. No livro, eu tô lendo um livro, eu leio um parágrafo, eu não processei nada do que eu li, eu tenho que voltar ao parágrafo desde o início, porque pra mim não fez sentido nenhum. Então assim, além do fato de eu ter que prestar muita atenção. Então, às vezes, por exemplo, algumas táticas que eu usava era ler em voz alta, para decorar, para conseguir ouvir, além de estar lendo, ouvir também para processar melhor a informação. Porque o tanto de página que eu já li que não serviu de nada do livro, assim, que eu tinha que voltar, assim, por exemplo, às vezes demorava, sei lá, 10 páginas, que pra muita gente é coisa rápida, às vezes eu demorava meia hora, 40 minutos pra ler 10 páginas. Ah, então pronto, tem um laudo já. Tem um laudo já. Mensagem de WhatsApp também, porque eu e o Bruno nós somos sócios, entendeu? Às vezes eu mando uma mensagem e outra logo em seguida. Falo: "Bruno, edita esse vídeo aqui pra mim". A segunda eu nem leio. Às Edita vezes. esse vídeo aqui pra mim embaixo. E também bota uma thumb lá. Ele lê só a última mensagem, a outra ele ignora, entendeu? Eu falo: "Bruno, você Às vezes esqueceu do coisa". Ele: "Ah, não vi". acontece isso, às vezes acontece isso. E é legal você falar isso, Bruno, porque assim, as pessoas acham que a dislexia é uma condição que ela acontece, você faz o tratamento, né, da fono, E do corrige psicopedagogo e ali. corrige, fica ótimo, nunca mais tem. Não, ela é uma condição permanente. O que Sim. você melhora é o que a gente chama de melhorar a funcionalidade, né. Aham. Então, claro, se você não faz nenhuma intervenção, a criança vai se tornando um adolescente, depois um adulto com muitas dificuldades. Se você faz, você melhora muito a funcionalidade, né. Então, é importante a gente saber disso. Quando eu tenho a dislexia, eu vou ter sempre, o que a gente faz é diminuir os sinais, né. Então a pessoa, ela vai ficando eficiente, ela vai ficando, né, com melhor Aprende a funcionalidade lidar, da né. leitura. Aham. Exatamente, aí vai criando estratégias também. Sim. E eu achei legal você falar, né, que desde pequeno você tinha algumas dificuldades. E quando a gente recebe uma queixa, a gente sempre faz um levantamento de fatores do desenvolvimento, né, porque
os marcos de desenvolvimento, não só da linguagem, mas de coordenação motora, e de socialização, entre outros, eles vão dando também para nós, que somos profissionais, pistas bastante importantes. Uhum. Se tem algum ponto que ficou, né, em atraso, se teve algum ponto que teve mais tempo para se desenvolver, são todas pistas, né, que a gente vai juntando do histórico, né, da pessoa, para depois a gente poder fazer avaliação.